Seja bem-vindo ao MandaCast. Conheça toda a história, curiosidades e trajetória de sucesso da Mandacar, que há mais de 25 anos conecta empresas ao caminho do sucesso. Bom, estamos aqui com a consultora administrativa da Mandacar, Maria do Carmo. Prazer tê-la aqui no nosso MandaCast. Muito obrigada pelo convite. Olá, Maria do Carmo. Existe, hoje a gente fala muito de humanização, fala muito de relacionamento. Mandacar é uma empresa consolidada no mercado, com mais de 25 anos. Como que você trabalha com o código de ética dentro da sua empresa? Essa é uma excelente pergunta. Nós temos um corpo de colaboradores heterogêneo. Uma boa parte de homens, principalmente aqueles que lidam com o operacional, a manutenção, a oficina. E o nosso administrativo, ele é 80% mulher, né, composto por mulheres, inclusive a supervisora, né, a pessoa que gerencia a parte administrativa é uma mulher. E a nossa preocupação de que haja um relacionamento afetuoso, amigável e principalmente respeitoso entre esses dois grupos, né, porque nós temos notícia de que há muito assédio, principalmente nessas oficinas e nesse mundo mais automobilístico. E na Mandacar, em específico, precisa reinar a harmonia entre os gêneros. As pessoas têm liberdade para optar por qualquer coisa. Religião, opção sexual, vida privada. O que fazem do lado de fora não nos interessa. O que interessa é que haja respeito interno. Então, nós adotamos um código de ética em que algumas questões são absolutamente inegociáveis, né? Não estou me referindo a racismo, porque isso é crime, né? Esse está na seara criminal, não nos diz respeito, mas a gente precisa, não pode haver discriminação, né, de qualquer ordem, não pode haver desrespeito de qualquer ordem, né? Não importa que camada, né? Se eu estou falando da direção, se eu estou falando do pessoal da zeladoria, precisa haver harmonia dentro da empresa, porque isso é um ponto pacífico para a Mandacar. Quando a gente fala de código de ética, o respeito, né, que você não pode passar dos limites da negociação, que você tem que ser fiel às diretrizes da empresa, isso eu acho que a gente nem discute mais. Mas o que é importante para a gente é que haja respeito, né, principalmente em relação a essa convivência, né, de gêneros dentro da empresa, porque é isso que torna, né, a Mandacar essa empresa mais dinâmica. Você usou uma expressão que a Mandacar é consolidada, né? A Mandacar ela já está pacificada, né, dentro do mercado de locação na região, principalmente aqui na Zona Oeste da Grande São Paulo. Embora a Mandacar tenha 25 anos, a Mandacar é uma empresa que passa por uma reestruturação, vem passando no último ano por uma reestruturação em todos os aspectos, né? Isso trouxe mais leveza, isso arejou a empresa, que embora tenha 25 anos, hoje é uma empresa moderna, dinâmica, com muito investimento em tecnologia, né, com uma moçada mais jovem, que trouxe um pouco mais de dinamismo. E eu acho que essas coisas conversam muito, né? Quando você tem colaboradores que estão lá há 25 anos, que têm os seus, não vou dizer vícios, mas talvez a sua maneira de atuação um pouco mais conservadora, e você traz tecnologia, implanta na empresa, e você precisa trazer gente mais jovem que cuide disso, essa diferença de idade, né? O CEO é um homem de 70 anos, né? Então, e que está muito ligado a essa coisa da modernização, que aceita com bom grado a chegada desses mais jovens, a chegada de gente que vem trazer novidade para dentro da empresa. Eu acho que isso areja e deixa a empresa um pouco mais jovial, humana, jovial, né? Então, o que a gente precisa dentro da Mandacar é manter esse ambiente harmonioso. Um dos
diferenciais, né, que a gente vê sobre a Mandacar é a questão, na hora do atendimento, de ter uma personalização. Pensando na minha empresa pequena, grande. Essa personalização, né, pelo que você está dizendo, ela fica só ali naquele atendimento, porque as pessoas ali são todos iguais. Na questão que eu tenho uma pequena empresa ou eu tenho uma grande empresa. Eu tenho uma personalização de acordo com o meu serviço e não de acordo com o meu atendimento, né? Eu costumo dizer que é uma customização. Né? O nosso cliente, ele tem um atendimento customizado. Não importa qual o porte desse cliente. Se é uma pessoa física que vem para alocar um carro para passar um final de semana com a família, ele quer às vezes um SUV de 7 lugares, ou ele quer um carro mais esportivo, ou uma pequena empresa, né, que eu costumo citar sempre o exemplo que é do marceneiro que tem a marcenaria na esquina, né, que precisa de um carro utilitário para transportar o seu equipamento, ou ainda uma multinacional. Né? As demandas, elas são sempre diferentes. O cliente, ele sempre tem um desejo diferente daquilo que está no quadrado do contrato. Então, acho que um dos diferenciais que faz com que o cliente procure a Mandacar, e nós temos clientes longevos, né? A empresa tem 25 anos, acho que tem cliente lá de 25 anos, que vai renovando o contrato a cada 2 anos, a cada 3 anos, quando vence, porque a gente tem uns pilares assim, que são a confiança, né? Agora aliado à modernidade, né? Que traz mais celeridade, mais dinamismo nesse relacionamento, e a nossa eficiência. Né? Esses 3 pilares hoje são o que sustentam o nosso atendimento, que você chama de personalizado, e que é exatamente isso, né? É direcionado. Eu vou dar um exemplo assim, muito prático, né? Eu vou me omitir para não dizer o nome da empresa, porque eu não estou autorizada, mas nós temos um prestador de dedetização da empresa. Né? E ontem ele nos procurou, ele é um profissional de pequeno porte, é uma microempresa, né, que tem um corpo de colaboradores muito pequeno, e aí ele me pediu uma cotação para 2 carros, e ele estava envergonhado. Eu senti na conversa que ele estava assim, tímido, né, de falar assim, poxa, mas é porque eu preciso de 2 carros, mas é por um período longo, porque eu não estou podendo comprar o carro agora. Eu falei, mas é exatamente isso, para isso que a gente está aqui. Né? Por que uma pessoa que faz o serviço de dedetização, que presta um serviço de dedetização, vai empatar um capital importante, que pode servir para a modernização da empresa ou para a melhor qualificação dos seus funcionários, em compra de veículo, que é uma coisa que não é da expertise dele. Né? Então, quando a gente assume essa responsabilidade de gerenciar, terceirizando a frota, quando a gente fala de frota, pode ser um carro, pode ser 25 carros, pode ser 50 executivos de uma multinacional que estão precisando de blindados para circular por São Paulo, não importa, ou Minas Gerais, ou no Nordeste, nós temos carros espalhados pelo Brasil inteiro, né, que o nosso cliente não se restringe à nossa região geográfica de onde está instalada a sede. E aí a gente percebe que muitas empresas ainda não se deram conta do quão importante é deixar de se ocupar com essa burocracia, com esse gerenciamento, esquecer de pagar o IPVA, o seguro vai vencer, qual que é o seguro mais barato, mas o meu carro quebrou, onde é que eu vou, que fornecedor, porque eles não têm. E não é para ter mesmo. Imagina, na sua empresa você sabe quem é o fornecedor, o melhor fornecedor que existe para trocar o óleo do seu carro? Imagina. Né? Se o seu pneu furar, onde é que eu encontro um pneu para substituir mais barato, furar E rápido, né? E rápido. Né? Então, imagina você, super ocupada, 1000 gravações, né? Tirar foto e fazer reportagem, isso e aquilo, e aí seu carro quebra, né, naquele dia, e você, pessoa física, vai ter que resolver o problema da sua empresa, né, pessoa jurídica, porque vocês se confundem pelo tamanho da empresa, e aí você fica completamente transtornada. Né? Você vai se ocupar. Quando você tem um carro terceirizado, você liga para a empresa e fala assim, olha, eu estou com esse problema, eu estou com essa demanda, e a empresa vai procurar solucionar no tempo mais rápido possível, com a melhor solução, não necessariamente naquele minuto, mas pode acontecer.
Olha que bacana, dá pra gente deixar aqui como uma dica, principalmente para quem está começando, né, o pequeno microempresário, que tem um dinheiro para investir. Então, não usar esse dinheiro para uma frota, para um veículo, até porque daí, com o aluguel de carro, né, tô falando assim, o que eu entendi. Sim, exatamente Com o aluguel do carro, eu vou ter um custo fixo. E se eu tiver meu carro, eu tenho um mega custo variável, porque eu nunca sei quando ele vai me deixar Você na não vai mão. saber, exatamente. Nem eu consigo Nem organizar quanto meu isso vai orçamento custar. também, né? Nem quanto isso vai custar. Né? E o interessante, agora, né, pegando a sua deixa aí, quando a empresa terceiriza a sua frota, né, vou me repetir aqui, não importa se um carrinho ou uma frota gigantesca, quando ela terceiriza essa frota, ela pode se dedicar exclusivamente ao seu negócio, ao seu business, como a gente diz. O esforço está todo ali. Focada, né? Eu não estou preocupada com o gerenciamento, eu não vou precisar ter um funcionário lá só para resolver as questões que envolvem ao departamento de locomoção, ou seja lá como eles se chamam. Por quê? Porque não só o meu dinheiro, o meu orçamento, o meu investimento, como a minha energia vai estar focada em outra coisa. O problema da frota passa a ser do gerenciamento da frota da Mandacar. Né? Porque o trabalho dela é esse. Né? Os funcionários, os colaboradores, os prestadores, os fornecedores da Mandacar, eles estão voltados para o negócio da Mandacar. Né? Enquanto o seu negócio é absolutamente outro. Você falou um momento sobre o arejar e ficou na minha cabeça. Eu fui conhecer a Mandacar. Sim, e a gente se E impressiona. agradecemos muito a sua Café visita. é ótimo, café da crise é ótimo também. E o que a gente percebe é que é um lugar muito bonito. E ontem a gente estava conversando um pouquinho, mas eu queria que você deixasse claro que vale a pena ir conhecer. E também de toda a preocupação que a Mandacar tem na questão de sustentabilidade. Então, a gente ficou muito feliz com a sua visita, né? Foi muito bacana. E o que eu mais gosto, né, aí vai um pouco da minha vaidade, quando eu recebo as pessoas, é que essa frase é recorrente. Nossa, como esse lugar é bonito, né? Como esse prédio é interessante. Aquele prédio, na verdade, onde existe esse prédio, né, que é a nova sede da Mandacar, era um conjunto de 5 pequenas casinhas de uma família que colocou abaixo, né, esses imóveis e ficou com o terreno, e nós chegamos exatamente no momento em que eles estavam disponibilizando o terreno para venda. A sede não é própria da Mandacar, mas ela foi construída sob demanda para as necessidades da Mandacar por uma empresa que trabalha no ramo imobiliário. O projeto é de um escritório do Rio de Janeiro, da Besarc, das arquitetas Janoeste e Laura Benetti. E o que eu acho muito interessante é que, como ele foi construído a várias mãos, né, porque a diretoria da Mandacar e alguns colaboradores da Mandacar participaram da elaboração do projeto, ela se preocupou com adotar materiais sustentáveis, que não são materiais assim ostentatórios, eu diria. Você não vê mármore, né? Você não vê coisa luxuosíssima, mas é de uma harmonia estética, é de um bom... falando agora, né, do meu olhar como observadora da arquitetura, soluções absolutamente geniais. Então você tem... E de bom gosto. E de bom gosto. É material, o que você tem ali é basicamente vidro, né? Porcelanato, que é um porcelanato que você adquire aí no mercado, madeira, né, muito pouca madeira que foi utilizada na empresa, e assim, a iluminação que você recebe, natural, né, ela é muito importante porque você consegue controlar naquelas persianinhas que são internas da vidraçaria, né? Então você tem um prédio que, para a região, ele é um prédio arrojado, de uma arquitetura assim, mais de vanguarda, eu diria,
E que pode também melhorar, inclusive, o entorno no que diz respeito à questão arquitetônica, né? Porque ele acaba trazendo... já passou gente lá que falou assim, pode me dar, por favor, o contato aí da empresa que projetou esse prédio, porque eu estou fazendo uma casa aqui perto e achei muito interessante, muito bonito, né? O prédio realmente ele se destaca. E a gente deu muito ênfase à questão da sustentabilidade, como você falou, né? Ali nós temos captação de água da chuva, embora esteja chovendo muito pouco ultimamente, mas toda a nossa rega, lavagem de carro, é água de reuso, né? O que traz uma economia para a nossa empresa. Uma outra questão que a empresa também adotou foi toda a extensão do telhado daquele prédio é coberta de placa de captação solar. Nós temos uma usina própria de captação solar. Então, isso faz com que a nossa conta de energia para um prédio daquele tamanho, com 3 andares, com muito equipamento ligado, ar-condicionado e tudo, gere hoje em torno de R$300. Né? Que é uma conta, acho que mais baixa até do que a conta de muita casa, né? Que a gente conhece. Então, isso para a nossa empresa é muito importante, porque a gente também economiza a energia e tem uma economia financeira nessa história também, né? E aí, ontem você fez uma observação, se você me permite, né? A gente se preocupa muito com essas questões sociais também, né? De abrigar alguns projetos interessantes para a empresa. E aí você achou bonitinho? Eu não trouxe, eu até poderia ter trazido, né? Mas a gente coloca depois na imagem a xícara, as xícaras, né? Que é de um projeto social, que é o Colos de Vó, da Descarte, que trabalha é uma artista plástica, que trabalha, paulistana, que trabalha com descarte da indústria, né, de louça, e ela qualifica, né, mulheres de baixa renda para trabalharem com aqueles decalquezinhos e de uma forma harmoniosa, esteticamente falando, e aí ela vende, né, o projeto Colos de Vó, a Descarte, ela vende essas xícaras, essas canecas, e é um material um pouco mais bruto, mas é um material que, ao mesmo tempo, tem uma delicadeza de trabalho, né? Porque a força feminina de trabalho que tem ali é uma fonte de renda para essas mulheres. E para a gente é motivo de muito orgulho poder servir o cafezinho que a Cris faz lá no Mandacar, né? Que é servido para os nossos convidados, nas nossas visitas, numa xícara, que não é uma xícara que a gente comprou no mercado, porque a gente pode comprar qualquer xícara, né? Mas é uma xícara que ela traz um simbolismo, né? Uma história, a história daquelas mulheres batalhadoras, lutadoras, que estão se empenhando, né? E se dedicando a um trabalho que gera renda para casa, né? Então, eu gosto bastante dessa... E até falando um pouquinho mais da questão da arquitetura, né, nós vemos as cores da Mandacar, né, traz o vermelho muito forte ali, e tem umas quebras de cores que dão uma harmonia, e com isso parece que dá uma leveza ali no ambiente também, né, essa questão muito do verde, de um espaço de luz, né, que tem ali. O vermelho, ele é lindo e perigoso, né? Se você carrega muito, né, ele é um ponto de luz, vamos dizer assim. Então, quando a logo da Mandacar, que a cor sempre foi vermelha, né, um vermelho meio puxado ali por um cerejo, um vermelho forte, quando ela foi modernizada, que ela foi redesenhada nos últimos tempos, houve uma preocupação muito grande de como isso ia se colocar visualmente para o cliente, para a pessoa que está chegando, para que não ficasse desconfortável. E eu acho que a solução usada pela arquitetura, né, que desenhou que elaborou esse projeto, foi muito feliz, porque ela quebra aquela coisa com cinza, com preto. Tem uma coisa que eu acho incrível também, depois se vocês puderem ilustrar o que eu estou falando, é que a gente usa no chão de toda a empresa, né, um piso imitando madeira, que é um emborrachado. Não é aquela madeira que a gente compra no mercado, na loja de material de construção. É um material emborrachado. É uma solução de uma indústria reciclada, né? É um material reciclado, é borracha reciclada,
E aí, a empresa de arquitetura, o escritório de arquitetura, adotou isso, inclusive, no teto. Então, quando você chega lá na oficina, quando você chega na área de atendimento do cliente, ali no pátio externo, toda aquela área, o teto é forrado com esse material. Então, você tem a impressão que você está com teto de madeira, quando, na verdade, você está com teto emborrachado, que é um material extremamente fácil, né, de limpeza, de conservação, porque isso também é uma preocupação nossa, né? A gente não pode depender de muita mão de obra, né? A empresa, ela é uma empresa enxuta na composição do seu corpo de colaboradores, né? Então, o que ela precisa é focar na contratação e na qualificação de pessoal especializado. Então, eu não posso ter 8, 9, 10 pessoas fazendo faxina só porque está sujo. Então, tem que ser material de baixa manutenção. Então, isso foi uma preocupação. E quando você fala do verde, esse verde ao qual você está se referindo, são plantas muito nativas, né? A AD Paisagismo, que fez o paisagismo da Mandacar, em conjunto com a Besarc, elas pensaram em plantas que a gente tem na nossa região, né? E fizeram uma composição muito interessante, porque se você olhar no entorno, você tem muito cinza ali naquela área, né, naquela zona toda ali, tudo muito cinza, está subindo muito prédio, muita construção, e aí a gente precisava dar uma quebrada disso com um jardim na frente da empresa, né? Mas um jardim também de baixa manutenção, porque eu não posso ter um jardineiro ali à disposição, e a gente precisou de plantas que fossem que elas pudessem ficar, porque o jardim é aberto ao público, né, que elas tivessem baixa manutenção, que fossem agradáveis visualmente e que também a gente protegesse, que ninguém arrancasse ou pisasse, ou enfim, né, vandalizasse o nosso jardim. Então, o nosso jardim é um jardim simples, mas ele é acolhedor, né? Na frente da empresa nós temos um ponto de ônibus, né, que é um ponto de ônibus municipal, e as pessoas acho que se sentem até mais acolhidas no ponto de ônibus, porque elas estão praticamente dentro de um jardim, um gramado bonito, né, plantas, flores, uma árvore interessante, né, que aparece uma escultura. Então, essa preocupação foi muito conjunta, né? O projeto foi muito pensado em função disso, de acolher, das pessoas se sentirem bem, se sentirem aceitas no nosso espaço, e não gostaríamos que fosse nada intimidador. Porque quando você chega com um prédio de 3 andares, todo envidraçado, numa área que é uma área mais periférica da cidade, às vezes a pessoa se sente até um pouco intimidada. E a nossa ideia foi exatamente que a pessoa se sentisse acolhida. Você se sentiu acolhida? Agora eu te pergunto. Senti, eu fiquei com bastante pena. Eu vou inverter a ordem aqui, eu vou te perguntar. Você se sentiu acolhida na nossa casa? Com certeza mesmo. E, né, até falando desse acolhimento, estava conversando com o Sr. Luiz antes, e ele até contou algo curioso, e eu queria falar um pouquinho desse casal empreendedor. Também trazer esse contexto num país que a gente está, que é complicado empreender. O casal que eu e meu marido, né, gente? Há 23 anos. Então ele falou que conhecia você carioca, né? Maria do Carmo é carioca. E ele falou que o logo da Mandacar tem uma homenagem ali por trás, que tem o Pão de Açúcar ali trazendo essa questão. Ele imaginou, né, no ideário dele, a homenagem à cidade da mulher, né, eu digo que aquilo ali é um Fusca, ele diz que aquilo ali é o Pão de Açúcar. Então, vocês interpretem da maneira como vocês... Falei que eu fiquei confusa, que eu vejo os dois. Porque você vê que, para mim, isso aqui é um Fusquinha, né? Eu acho que é um carrinho, só falta a rodinha. E ele inicialmente, eu falei, eu acho que é a apoteose lá do Rio de Janeiro, do Sambódromo também, né? Mas eu achei bem bonita a história, gostei mais do que o Fusca, né, ali. Então, como que Maria do Carmo entrou na Mandacar? Eu estou muito recentemente na Mandacar, né? Eu vim de uma outra área, na área educacional, vim da Justiça e me aposentei há 7 anos, oficialmente. E eu gosto de escrever, eu sou escritora e eu gosto de trabalhar a literatura, né? Mas quando o Luiz resolveu construir essa nova sede, sob demanda,
eu senti que eu precisava colaborar, o meu olhar um pouco, porque eu trabalhei muitos anos na área acadêmica, no ensino superior privado, e eu fiz muita obra durante esse meu percurso, essa minha trajetória. Né? Eu trabalhei na Universidade Estácio de Sala, no Rio de Janeiro, e que toda hora a gente montava um campo novo, toda hora era muita obra, eu trabalhava muito junto com o pessoal da arquitetura e da engenharia. Então eu tinha essa expertise, né? E eu senti que eu precisava colaborar de alguma forma. E aí, junto com o grupo de arquitetas e paisagistas, engenheiro, da Construte, e o outro arquiteto que dá o apoio, Fábio Vasques, nós montamos esse grupo e eu fui acompanhando a obra, que é uma coisa que me interessa bastante, eu gosto bastante disso. Só que é inevitável que, ao mesmo tempo que você participa da obra, você não enxergue aquilo que vai ser colocado no espaço que você está projetando. E aí eu comecei a me interessar um pouquinho mais sobre a empresa, que eu nunca tive muito contato, e quando a empresa começou a mudar o perfil para uma coisa mais dinâmica, e houve um crescimento exponencial nos últimos anos desse mercado de locação de veículos. Ela era um porte muito pequeno, sempre se manteve num porte muito pequeno e começou, né, a crescer e a crescer. E o medo maior era que se perdesse, porque é muito fácil, né? Quando você sai de um patamar e vai para um outro patamar, se você não tem um olhar ali, um acompanhamento, uma coisa muito mais intensa, e daí eu saí do meu conforto, né, saí do meu, como o pessoal chama, né, da minha zona de conforto, de senhorinha aposentada, e entrei na empresa para colaborar da maneira como eu sabia, que era na parte administrativa, e estou ali, né, na batalha. Quanto tempo? Eu estou há 1 ano e meio na empresa. Bem recente. A minha chegada na Mandacar. Carinha, né? Eu tenho ajuda, né? Eu tenho amigos queridos, né? Profissionais com quem eu trabalhei ao longo da minha vida, que estão nessa empreitada comigo. Nós montamos uma governança, porque ninguém faz nada sozinho nesse mundo. Então, nós montamos uma governança. Eu tenho o João Filho, que também, acho que já veio aqui no podcast, ou ainda vem, não sei, que é um consultor do Rio de Janeiro, que foi vice-reitor financeiro da universidade durante muito tempo, tem uma carreira brilhante aí como na área financeira. A Fernanda Santos, né, que é a nossa consultora operacional, que já trabalhou muito tempo na Mandacar e voltou agora como consultora. A Luciana Palhetti, que faz a parte de marketing, e na retaguarda, nos auxiliando com captação de profissionais, a Bernadette Pulpo, né, que faz toda essa parte de gestão de pessoas. A Bia não está fisicamente conosco, mas ela continua nos acompanhando. Então, é para a gente trabalhar esse final assim, com bastante emoção. A emoção sempre é melhor. Qual para você o maior desafio e o maior contentamento em atender esses clientes corporativos? O maior contentamento, eu diria que é dar-lhes a tranquilidade, para que eles possam exercer a sua função com afinco, né? Que eles não se preocupem com aquilo que não é o objetivo do seu trabalho. E a outra pergunta, desculpe? O maior desafio. O maior desafio é o cotidiano. O dia a dia é complicado, a burocracia, né, do dia a dia, acho que esse mas nós temos uma equipe, felizmente, muito afinada e acho que isso conta e é o que interessa, no fim. Maria do Carmo, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, adorei conversar com você. Seja tenha longevidade, que todo mundo consiga ir lá pro pé de jabuticaba. Tem o pé de jabuticaba, né? Se os passarinhos deixarem a jabuticaba em paz, né? Quando os nossos clientes estiverem lá, pode até usufruir da jabuticaba. Mas obrigada e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. A gente agradece muito a oportunidade, a visita de vocês ontem foi sensacional, passamos um dia muito agradável, né? Vocês têm um trabalho muito bacana e eu gostei bastante Ficou bonito, do né? nosso fundo aqui, está muito bonito, parabéns. Então tá joia, obrigada. Muito obrigada.